vocês, governantes? Estamos aqui novamente. Chegou a hora, né? Mais uma live. Conforme prometido, 7h37, dia 8 de agosto de 2023. Vamos lá, mais um Café com Reorb. Dessa vez vamos mudar um pouquinho aqui. Trouxe um tema diferente aqui. Vamos falar de Reorb, mas vamos juntar esse tema aí com outros pontos importantes também. Vamos falar de Lei Geral de Proteção de Dados. Chamei a doutora Bruna aí para a gente conversar. Queria agradecer vocês aí que estão entrando aí para assistir, acordando cedo, mas vamos em frente. Mais uma vez, estamos juntos e vamos lá, falar de Reorb e de tudo que condiz aí, que áreas correlatas, né? Um abraço aí, meu amigo Vitor, doutor Túlio, doutora Bruna, vamos lá. Vou te chamar aí para a gente começar, ok? Bom dia para vocês, vamos em frente. Semana temos mais live essa semana, viu? Quinta-feira temos mais uma live aí, conforme prometido. Bom Bom dia, dia, doutora. Como bom vai? dia. Tudo bem? Tudo bem, doutor? E você? Graças a Deus, tudo ótimo. Bom dia, Por aqui, da pessoal. minha parte, vamos ficar só Fernando e Bruna mesmo, viu? Vamos tirar o doutor. Tá bom, pode ser. Tem médico Reorb, não tem muito esse trem, não. É verdade. Aqui, Bom dia, fazendo um pouco pessoal. acordar cedo, né? De vez em quando eu convido umas pessoas aqui, eles assustam um pouquinho com o horário. Eu falei, não, é assim mesmo, tem que acordar cedo. Tem que começar cedo, né? E aí eu também, Não, por aqui não tem problema, não. Tô colocando a menininha pra aula, então tá tranquilo. eu também, aqui em casa eu tenho um casal, né? Meu menino começou a estudar de manhã, mas tá uma maravilha. Um de manhã e um de Aí tarde. fica Então, bom. e aí, muito obrigado primeiramente, né, por ter aceitado o convite aí. Nada, eu Eu que falei aqui um agradeço. pouco antes, né, sobre a questão das minhas lives aqui, sempre focado no tema de Reurb, né? E aí eu falei, não, dessa vez eu vou mudar alguma coisa. A gente tem ouvido falar muito aí Lei Geral de Proteção de Dados, e logo lembrei da doutora aí para dar esse suporte para a gente aí. Não vamos assustar muito o povo, não, vamos dar só umas dicas aí, não precisa assustar não, né? Não, Porque não a gente precisa vai falando assustar, a não. respeito de umas multas aí, enfim, né? Ó, eu vou só me apresentar aqui, já vou deixar você falar, Claro. tá? Para quem não me conhece ainda, os seus seguidores aí, que a live vai ficar gravada. Meu nome é Fernando Guedes, eu sou advogado imobiliário, né? E aproximadamente aí uns 3 ou 4 anos eu lido com Reurb, regularização fundiária urbana, o que hoje eu dedico aí 95% do meu tempo ou mais. Presto consultoria em empresas, tenho um escritório de advocacia, onde lá nós atuamos em todas as áreas, somos eu e mais 3 colegas aqui em Juiz de Fora, Barbosa e Guedes Advogados. Também sou empreendedor e vamos em frente. Trabalhando aí para fazer a Reurb acontecer nesse país aí, doutora. Fique à vontade e pode se apresentar aí por gentileza e vamos em frente. Não, obrigada. Bom, eu sou a Bruna, eu trabalho com a Lei Geral de Proteção de Dados desde quando ela começou, né, a ser falada. Estudo a lei desde 2019, mais ou menos, ela foi promulgada em 2018. E só começou mesmo os efeitos em 2020, então nesse período inteiro aí a gente está estudando, né, essa lei. A minha área, né, de especialização é direito digital e proteção de dados, então hoje eu atendo uma gama de situações relacionadas ao direito na internet, situações de golpe e tudo mais, e a situação de consultorias mesmo, né, assessoria a adequação LGPD para empresas e organizações que precisam, né? Que tem que se adequar agora com o advento dessa lei. Bom, e tem aí mais ou menos uns 4 anos que eu faço isso todos os dias. Venho repetidamente batendo nessa tecla. Você já me conhece há algum tempo, né, Fernando? E aí, desde que você me conhece por conta da área da proteção de dados, que é uma área que eu gosto demais, assim, de atuar. E é isso. Nós temos uma colega em comum, né, a doutora Letícia, e aí nós, inclusive, já visitamos clientes aí juntos, né, na época, falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados. E ontem eu estava dando uma lida aqui, né, até para a gente conversar um pouco sobre Lei Geral de Proteção de Dados, e vi que duas coisas aí que você falou que é importante frisar, né? Porque todo mundo acha que é só Lei Geral de Proteção de Dados, né? E, na verdade, é direito digital, né?
Eu, durante algum tempo, até me interessei pela área e comecei a ler alguma coisa e ver pós-graduação sobre essa área. Então, o assunto é muito mais complexo. Mas voltando aí, a gente chegou a visitar alguns clientes e uma coisa que eu estava vendo aqui, é uma curiosidade, porque a lei, né, 13.465 de 2017, a lei de REURB, e também a Lei Geral de Proteção de Dados, elas são mais ou menos da mesma idade ali, né? A REURB é de Isso, 2018. 2017, então, assim, é uma lei nova. O que me leva a crer que você deve passar por algumas situações, como eu também já passei, né? Às vezes você vai falar sobre REURB, no meu caso, e você falar sobre LGPD, e aí, com isso, algumas pessoas sempre vêm com aquela história, né? Não, essa lei não funciona, isso não pega, essa lei não existe, isso aí não vai ser muito bem. Realmente, muitas pessoas não acreditam. Acho que é uma cultura do brasileiro famosa que eu acho que nós temos tantas leis, né, no país, infelizmente isso acontece, acabando gerando uma descrença em alguns, achando que isso não vai pegar. E aí, com isso, a lei realmente está aí, né? Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das multas aí que já estão sendo aplicadas, tudo isso. Mas eu acho que você já com certeza já deve ter passado por isso, né? Essa dificuldade aí de quebrar barreira no sentido de fazer primeiro a pessoa entender qual é a importância para a empresa, enfim, né? Para quem lida com esses dados aí, né? Geralmente o advogado ele é procurado quando tem um problema já iminente, né? E aí tem que resolver. E pelo menos eu venho na contramão. Eu venho na ideia de conscientizar e prevenir riscos, possíveis problemas, para que as empresas, né, tenham menos problemas no futuro. E isso é uma barreira. Hoje em dia no Brasil a gente não tem essa cultura de prevenir. Todo mundo vai deixando rolar, quando acontecer, chama o advogado e resolve. Mas tem muitas empresas também que já estão mudando, né, essa mentalidade. Tem empresas aí que já estão atuando mais na atuação preventiva mesmo, tem procurado advogados para atuarem na assessoria preventiva para não ter esse tipo de problema depois. E aí tiveram várias objeções no início, principalmente quando ainda não tinha sido aplicado a lei. Então, o primeiro burburinho de LGPD lá em 2020 acabou não tendo tanta relevância assim. Depois de 2021 começaram, né, a poder aplicar as multas, já começou a se movimentar, principalmente aquelas empresas que precisavam de estar em conformidade por conta da expansão dos seus negócios, situações, né, tecnológicas. Essas empresas com base tecnológica deram um pouco mais de atenção, mas hoje em dia já tem aí alguns movimentos nesse sentido das empresas começarem a entender a importância de tratar dados, principalmente porque o titular de dados, eu, você e todo mundo, né, já tomou mais consciência dos seus direitos. Então, isso Uhum. assusta mais as empresas, né, pelo fato dos titulares de dados já entenderem o porquê que as empresas precisam estar em conformidade em relação aos seus dados. Objeção atrás de objeção, e aí algumas coisas vão sendo quebradas, até que uma ou outra acaba entendendo e valorizando isso melhor. Eu acho que no seu caso aí, quando começou a mexer no bolso, aí todo mundo desperta, né? Com certeza, Quando surgiu sempre é, né? a notícia aí da multa, né? Que uma empresa levou uma multa aí, eu acho que, se eu não me engano, foi até uma microempresa, né? Uma empresa pequena. Eu Foi, na acho que isso aí acabou verdade, despertando. foi uma surpresa, porque todo mundo acreditava que a primeira multa viria, sei lá, por uma Big Tech, por uma empresa com base tecnológica, uma empresa grande, uma rede, e não foi um microempreendedor individual, na verdade, né? Micro não, empresário individual, uma microempresa, empresário individual, e isso afetou um pouco a Bala, porque como assim, né? Uma empresa tão pequena sofreu uma multa relevante, que foi cerca de 14 mil reais, se for juntar o caso, né, das duas multas que foram aplicadas, fora a advertência por não ter nomeado ali Para uma o empresa pequena, encarregado, muito, né? o encarregado de dados para tomar conta dessa conformidade, né, por conta do fluxo de dados que essa empresa tinha. E aí é um valor relevante para uma empresa desse porte, com certeza. Isso deu uma assustada na galera, e aí algumas empresas já têm se manifestado no sentido, vamos deixar a casa arrumada o máximo que puder, para pelo menos conseguir comprovar uma boa fé, né? Pelo menos conseguir demonstrar que estava em conformidade, que teve essa preocupação, essa responsabilidade. É isso aí, nós vamos falar um pouquinho depois aí dessa prevenção. Agora, explica aí pra gente aí essa questão de, como eu falei, né? Eu estava até lendo na lei, que é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né?
Então, você só explicar para a gente um pouquinho essa história aí de dados, titulares de dados. Eu li também sobre controlador, Claro, operador. eu Fala um explico pouquinho sobre sim. isso aí. Bom, vamos lá. A LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei que busca garantir a privacidade e a segurança das informações e dados pessoais. Ela trouxe essa exigência para as empresas e para todas as organizações para que os dados dos titulares de dados, que são pessoas normais, usuários dessas organizações e empresas, terem os dados seguros, de forma segura. Por que isso? Porque com a complexidade de dados e essa informação, né, que a gente tem, esse compartilhamento de informação massiva, a gente acaba percebendo alguns deslizes das empresas, algum modo assim de, como se diz, abuso mesmo, sabe, de uso de dados. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio para buscar garantir a privacidade e a segurança dessas informações. Para isso, a lei traz, né, ela imputa uma exigência maior para as empresas controladoras, que são as empresas que têm, de fato, a autonomia sobre esses dados, são aquelas empresas que recebem esses dados e fazem a gestão desses dados dentro das suas organizações, né? Tem total ali autonomia para definir os meios de tratamento. Então, para isso, a lei traz, né, essa exigência maior, mas também não fica sem a devida regulamentação às empresas operadoras, que são aquelas que operam por conta da empresa controladora, em nome da empresa controladora. Então, nesse sentido, todas as empresas em si que tratam dados pessoais com alguma finalidade econômica, ela vai precisar estar adequada às diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados. Legal. Vou falar um pouquinho agora da REURB, né? A REURB busca incorporar os núcleos urbanos informais à malha urbana, né? Através de medidas jurídicas, ambientais, sociais, e com isso, a intenção dessa incorporação ali, dessa lei, né, é trazer esse imóvel à regularidade. Mas até chegar a esse ponto, a gente lida ali com várias fases, né, como a gente chama da REURB, em relação a cadastro social. Depois disso, a gente vai ver também, esses dados são coletados ali. Na verdade, os dados, quando eu falo, são os nomes, né, dos moradores, a forma que foi adquirido esse imóvel. Isso tudo, todas as informações são levadas aí através, né, de dados através da prefeitura, que emite uma CRF, que é a Certidão de Regularização Fundiária, e é levada ao cartório de registro de imóveis. Então, assim, em vários momentos, na verdade, desde o início, quando a gente fala dados aí, a gente já vê que já tem essa coleta de dados aí. Quando a gente fala dados, identidade CPF de alguém já é um dado, né? Isso, Então, dados pessoais são todos aqueles que nos identificam, né? Então, todos os dados que a gente já tem o costume mesmo de ter contato, nome, telefone, endereço de e-mail, Uhum. RG, tudo isso são dados pessoais. E isso vocês coletam demais, né? O tempo inteiro. Exatamente. Então, por isso até que eu acho que é importante aí, um desses motivos da gente fazer a nossa live. Agora, essas coletas aí, já avançando um pouco, em relação a essas coletas, desde o início, então, a partir do momento que uma empresa, ou até a prefeitura, né, o poder público, recebe essa informação, quando a gente chama aí um dado, né, como vocês chamam, a lei fala, na verdade, isso já tem que ser tratado, é só essa recepção. Não, então, o tratamento de dados é tudo aquilo que você faz com dado. Então, a coleta, ela é um tipo, né, de tratamento de dados. Coletou, compartilhou, armazenou, acessou um dado, transferiu ele, isso tudo é tratamento de dados. E aí a lei se importa com esse tratamento de dados desde a sua coleta até o seu descarte. Então, no momento, né, que você vai ter que coletar os dados dos ocupantes ali, fazer todo aquele processo da REURB, naquele momento você já tem que se preocupar em como você está dando segurança a esse dado e principalmente se você está levando transparência para as pessoas que estão ali te solicitando, né, os ocupantes que vão assinar, que vão deixar a documentação com você, se você está sendo transparente o suficiente para eles entenderem o porquê daquela coleta de dados e o que você vai fazer com isso. Porque o dado, agora, ele tem que ter, né, para ser tratado, ele tem que ter uma finalidade específica. Você não pode usar o dado de qualquer maneira. Então, a partir do momento que você coleta, tem que dar essa transparência para aquela pessoa do que você vai fazer com aquele dado.
E é esse ponto que muitas vezes as empresas não entendem. Não é pegar mais dados para, vou pegar esse dado aqui que pode precisar. Não, eu só vou pegar o dado que eu de fato preciso. E essa finalidade, ela, a partir do momento que você pega o dado e vai tratar esse dado com uma finalidade específica, consequentemente, você vai ter uma base legal para justificar esse tratamento. Se não tiver uma base legal para justificar esse tratamento, tem que rever esse tratamento, porque ela não pode ficar sem justificativa legal. É basicamente isso que a Entendi. gente tem que ter. Isso é tipo, então, uma proteção, na verdade, e é o que nós estamos, que você está falando aí, por exemplo, uma empresa que atua com reúbe, né? Ela vai coletar esses dados para que sejam depois enviados para a prefeitura e depois enviados a cartório para o registro, né? Isso. Então, essa empresa tem que dizer para que ela está coletando esses dados, tratar desses dados, ter cuidado e não, por exemplo, ela não pode pegar um dado desse aí pessoal e ou repassar ou até vender para uma Não, empresa de que jeito nenhum. atua com outra área. Porque eu Não, já de vi jeito outro nenhum. dia aí umas questões de direito consumidor, né? Uma empresa, por exemplo, uma loja de carro estava vendendo carro e aí pegou esses dados e passou para uma outra empresa que vendia seguros, por exemplo, né? Pedindo para ligar para o cliente. Isso é um problema. Então, como você falou aí, a empresa tem que explicar antes para aquela pessoa na qual vai ter os dados coletados o que vai fazer com os dados da pessoa, não é isso? Isso mesmo, a pessoa, né, o usuário, quando ele te procura, mesmo nós sendo advogados, as pessoas já têm aquela ideia de que, não, vai estar tudo certo, porque é por conta de um processo judicial, é por conta de um processo administrativo, mas isso também vale muito da gente que é advogado, né? A gente tem essa posição de conseguir conscientizar as pessoas dos seus direitos, então a gente precisa também tratar os dados de forma certa, fazer os procedimentos, por exemplo, da REURB de forma transparente, para que a pessoa ela se sinta, além de tudo, confortável com o seu trabalho, porque muita gente não dá muita ideia a essa questão de tratar os dados de forma certa, de tratar os dados de forma segura dentro de uma empresa, mas isso traz uma credibilidade muito grande para a empresa, para a organização, para o profissional que trata dados. Então, desde o momento que Segurança, você né? coleta, isso, desde o momento que você coleta e vai começar com os procedimentos da REUP, você precisa entregar essa transparência para essa pessoa, informar para ela tudo que vai acontecer. E para isso, a adequação à LGPD nada mais é que a gente preparar esses procedimentos para que fique bem claro, para que fique acessível a esse titular de dados e não te cause nenhum tipo de problema depois que isso estiver, né, já acontecendo e o titular de dados quiser, de repente, exercer o seu direito que está ali dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, como, por exemplo, ter acesso aos dados, de repente, alterar os dados ali, né, a questão da qualidade dos dados, de repente, retificar algum dado, alguma coisa nesse sentido que ele possa fazer, exercer os seus direitos, você tem que dar condição para ele, para que ele faça isso. Então, por exemplo, vai entrar, né, no seu tratamento de dados ali, os dados daquele ocupante e vai passar para o cartório, vai passar para a prefeitura, existem hipóteses legais para isso. Então, de repente, você não vai usar somente, ou, né, na verdade, você não vai usar o consentimento em si, porque você precisa de cumprir uma obrigação legal. Então, de repente, não é um termo de consentimento que você precisa usar. Você já tem uma outra base legal que justifica aquele tratamento. Então, cada ponto que você faz, cada procedimento que você faz ali para o processo de REURB, ele tem que ser analisado friamente para saber que hipótese legal que a gente vai usar. Entendi. E como é que está essa questão aí? Quando você fala aí todo mundo, né, no caso, todo mundo que coleta esses dados. Então, nós estamos falando aí do escritório de advocacia, né? Ele também precisa de informar isso ao cliente. E também em relação ao poder público, como é que fica isso? Você já viu algum caso em relação, por exemplo, no nosso caso aqui, que a gente lida muito com prefeituras, né? O poder público municipal também tem essa obrigação, é claro, né? Em relação a isso, você já viu algum caso em relação a essa questão de multa ou até de sei lá, de uma notificação em relação a essa adequação? Já existem processos administrativos, só para o pessoal entender, as multas elas não chegam de um dia para o outro, né? Existem empresas que estão com processos administrativos e essas multas elas são aplicadas pelo órgão, né, fiscalizador ali da LGPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Só essa autoridade pode aplicar certas multas, certas sanções ali. E nem todas são multas que envolvem dinheiro. Às vezes são outro Uhum. tipo de, por exemplo, uma advertência,
a publicização da infração, a suspensão do tratamento de dados. Então, tem diversas sanções que a própria NPD pode aplicar. Só que ela não aplica de um dia para a noite. Então, o que acontece? As empresas vão passar por um processo administrativo, onde elas vão se defender também, toda essa questão. E depois disso, quando apurado a infração direitinho, que vai ser aplicada a multa. Então, não é de um dia para o outro. O que as empresas precisam se atentar? No momento de fazer todos os seus procedimentos, de criar, né? Elas precisam criar um arcabouço ali de provas, de evidências de que a adequação ela estava sendo feita, ela está em andamento. E isso vai com certeza atenuar bastante qualquer tipo de sanção que ela vier tomar. Então, só para as pessoas entenderem que não é de um dia para a noite, mas que pode acontecer com qualquer empresa, né? Esse processo... Porque senão a gente já pensa assim, né? O pessoal já chega, já tipo PROCON, né? Já chega fechando a empresa, já chega multando e tal. Quer dizer que existe digamos assim, um processo administrativo, né? Primeiro há uma notificação, e aí vai ter esse momento da empresa se defender, não é isso? Isso, só que não anula o fato de que podem existir também processos judiciais nesse meio do caminho. Né? Então, não quer dizer que você está sendo, né, processado administrativamente, que você também não pode ter, de repente, um processo judicial. Né? Então, pode sim, às vezes pode acontecer ao mesmo tempo, inclusive por conta das questões do Código de Defesa do Consumidor, outras situações também que violam o Marco Civil da Internet, então situações que podem acontecer ao mesmo tempo. Então as empresas elas não precisam só se preocupar, não vou me preocupar só com a NPD, não, ela tem que se preocupar com o titular de dados também, que de repente pode se sentir violado e entrar com uma ação judicial. E isso para qualquer empresa, tanto empresa privada quanto empresa pública, todas elas vão precisar passar por uma adequação a essa lei. Entendi. Não, porque a gente quando fala multa, a gente já pensa, já tem logo essa impressão, né? E aí, como a gente correndo aí o devido processo legal, enfim, vai ter um momento da empresa também se defender e mostrar o que estava fazendo em relação a isso, né? E eu te perguntei também, assim, sobre a questão da prefeitura. Você já viu em relação ao poder público, como que funciona isso também, as mesmas regras, né? Acredito que sim, mas só para esclarecer, sejam também para os órgãos públicos. E se você já viu alguma coisa nesse sentido de prevenção em relação à prefeitura, governo estadual e até a nível federal. Como é que funciona isso nos órgãos? Eu trabalho mais com o setor privado, então eu vejo muito mais esse âmbito, né, privado. Eu não tenho noção do quanto as empresas, né, as prefeituras, as organizações públicas estão se adaptando nesse sentido. Eu não sei a que nível que está, né? A conformidade, a que ponto que está. Mas todas as empresas, isso, teoricamente, né? Todas as empresas precisarão passar por isso, sim. Agora, não tem como te dizer que pé que está, por exemplo, a prefeitura daqui da nossa cidade, não tem como te dizer. No resumo geral, eles também têm que se prevenir. É importante a gente... claro que vale para eles também, né? Isso, como vocês, né, lidam muito com questão de cartório, inclusive cartório também precisa se adaptar e tal. No cartório eu já tenho visto algumas manifestações em relação a isso. O cartório ele está mais enxuto nesse sentido, né? Então ele já tem como cultura ali essas questões de adaptar regras com muito mais facilidade. Então os cartórios a gente já tem visto se manifestar nesse sentido. Agora, prefeituras e outros órgãos públicos, eu não sei te dizer em que pé que tá. Entendi. Então, assim, sem a gente assustar muitos aí os nossos colegas aí que atuam com o REURB, né? Mas de uma forma básica, assim, então, como é que pode ser feito? No caso de empresa, né? Quem tem uma empresa que atua com o REURB e com isso, como eu te expliquei, né? Você também já falou em relação a essa coleta de dados. Porque a gente faz um termo lá, geralmente, né? Eu não estou dizendo que todos fazem isso, mas em regra é aquele termo de consentimento ali falando sobre as declarações serem verdadeiras, né? E até falando sobre, claro, o Código Penal e o Código Civil, dessas informações não serem fidedignas. Então, o que a empresa pode fazer aí no básico? Eu também já vi, só voltando um pouquinho, eu já vi também algumas empresas colocando um termo lá, na hora que a pessoa vai assinar, essa empresa está de acordo com as leis gerais de proteção de dados e pede para a pessoa assinar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí umas dicas assim básicas, né? Claro que
que a gente sabe que a questão tem que ser analisada a frio e principalmente cada caso de uma maneira. A Mas, primeira, primeiro, só essa questão aí já é válida? Só esse termo aí que a pessoa assina? não é válido, sabe por quê? Se a gente for tratar disso de forma muito pontual, nesse sentido. Por quê? É tanto num contrato quanto num termo, algo que você declara que você está em conformidade, você está declarando que está em conformidade, então você precisa estar. E outra, você Está em não precisa. conformidade. Você vai declarar que está, faz uma pessoa assinar, né, um termo e tudo mais, declarando que está em conformidade à sua empresa, mas de repente não está, você está colocando em risco ainda Não mais. adianta nada ele colocar no papel, na verdade, né? Você Exatamente. toma. Você está declarando isso publicamente, de que a sua empresa tem os procedimentos de adequação LGPD, mas na verdade a sua empresa nem se movimentou. Ela só fez um termo, escreveu lá e acha que daquela forma está tudo certo. E muitas vezes esse termo nem é válido. O termo de consentimento ele tem que ser friamente analisado, porque o consentimento ele precisa ser específico, precisa ser uma manifestação livre e ele tem que ter a probabilidade de ser revogado. Então, se o titular de dados ali, ele não puder cumprir esses requisitos do consentimento, pode ser que não seja o consentimento que precise usar. Então, a gente tem que olhar cada procedimento, cada modo de tratamento para saber se aquilo ali realmente é válido. E se você vai declarar que a sua empresa está em conformidade, o mínimo que você tem que ter é um mapeamento desses dados. Como que eu faço isso, Bruno? Eu preciso ter organizado um registro de como o dado entra na minha empresa, como que ele se comporta dentro da minha empresa, até o momento em que ele é descartado ou ele sai da minha empresa. E tudo com justificativa legal. Sim. Tudo com uma base legal. E é exatamente por isso que as empresas precisam procurar uma assessoria especializada para que consiga informar direitinho dentro dos procedimentos o que está sendo feito dentro daquela empresa com aquele dado dos ocupantes, entendeu? Uhum. Então, aí, como você está me dizendo, é o seguinte, por exemplo, uma empresa que coleta esses dados só para cadastro social, por exemplo, né? O que está acontecendo hoje muito em relação a reorg, né? Empresas grandes estão ganhando as licitações e com isso não dão, entre aspas, né? Não vou dizer que não dão conta, não seria a palavra certa, mas não tem uma estrutura dentro da empresa para fazer tudo. E aí contrata empresas pequenas para fazer questões pontuais. Por exemplo, uma empresa grande ganhou uma licitação e contrata uma firma de engenharia, contrata uma empresa de cadastro social, ou às vezes até uma consultoria de um escritório de advocacia, enfim. Então, ali o que você está me dizendo é que, como cada situação dessa vai ser uma situação diferente. Por exemplo, uma empresa que trabalha com cadastro social e vai passar esses dados para a empresa que a contratou, vai precisar de um tipo de consentimento. Já outra empresa que ganhou na licitação, por exemplo, né? E com isso vai passar para a prefeitura esses dados, seria um consentimento diferente, porque, pelo que você está me dizendo aí, seria o tratamento, digamos assim, o termo técnico você quem vai Então, saber. é isso que eu tô tentando tirar, assim, para as pessoas ficar mais claro. Não quer dizer que todo modo de tratamento precisará de um termo de consentimento. O Sim, consentimento é uma base legal. Além do consentimento, existem outras bases legais que podem justificar o tratamento. Então, pode ser que, em algum momento, você não precise usar o consentimento. Por exemplo, se a sua empresa precisa de outras empresas para precisa terceirizar o serviço, aquelas empresas elas estão atuando para a sua empresa. Então, a preocupação tem que ser a sua empresa em relação à outra. Se porventura você sabe se aquela empresa que você contrata para gerir os dados que entram pela sua, ela está num nível bom de conformidade quanto a sua. Porque não adianta nada você organizar a sua casa, você fazer, né, a conformidade na sua casa, se as empresas que você contrata para poder gerir os dados que você precisa, ela não tem o mesmo nível de conformidade. Então é como se você estivesse arrumando a sua casa, mas a porta está aberta. entendi. Então você não pode deixar essa porta aberta. A ideia é que você tenha relação contratual para gerir esses dados pessoais com empresas que têm a mesma responsabilidade com os dados que você. E aí vem naquele efeito cascata. Se a minha empresa está adequada, eu vou fazer contratação, vou fazer, né? Vou ter uma relação com empresas que também tenham um nível de conformidade, ou pelo menos estejam preocupadas, ou pelo menos estejam abertas para poder analisar ali um modo de deixar em conformidade, né?
minimamente que seja, que comece de alguma forma, mas todas as empresas que estiverem nessa relação com a sua empresa, nesses exemplos que você me deu, de ter que contratar empresas terceirizadas, todas elas precisam estar preocupadas com esses dados também. Legal, agora eu entendi. Não adianta nada uma empresa lá que ganhou licitação, está toda, né, em conformidade, e contratar uma outra que não tem nenhum tipo de segurança em relação a isso. Né? Aí Exatamente, porque aí ela vai ser a empresa controladora, vai precisar de uma empresa que vai atuar ali em algum momento como operadora dela e não está com a mesma conformidade ou com um pouco de responsabilidade nesse sentido. Então acaba deixando ali esses dados vulneráveis e a empresa controladora pode estar em risco por conta dessa contratação. Entendi. Então a empresa, na hora que for contratar, tem que ter esse cuidado, porque senão a responsabilidade pode vir toda para essa empresa, no caso, que ganhou a licitação, né? Isso. Porque ela não teve o devido cuidado de contratar uma empresa que tenha esse mesmo tratamento. E com certeza, uma das práticas que a gente, né, como assessoria faz, é exatamente isso. Bruna, por favor, venha fazer a conformidade aqui na minha empresa. Eu vou para poder fazer a conformidade, mas a minha obrigação enquanto assessoria ali, pelo menos ao meu ver, é entender como que também está essa relação contratual com as outras. Então, eu vou também investigar como que está essa contratação com as outras empresas e recomendar para esse gestor, né, no caso, a empresa privada, como que está aquela situação ali, aquela contratação. Muitas vezes eu vou falar, olha, essa contratação aqui não está muito segura, eu investiguei, eu pedi para conversar com o gestor, eu fui lá saber como que está o nível de conformidade e a empresa não está tão preocupada assim. E eu já vi acontecer de, por exemplo, uma empresa deixar uma contabilidade e ir para outra porque aquela contabilidade ela não estava em adequação. Só um exemplo, né, mais básico aqui. LGPD. Exatamente. Não, legal. Então, agora outra coisa, em relação a esses órgãos aí, só para a gente entender melhor, pelo menos para que eu possa entender também, você falou sobre a Agência Nacional de Proteção de Dados. Isso, né? Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso. Autoridade. Me fala só mais um pouquinho em relação a isso aí. Vamos supor, se tiver um problema, isso há uma fiscalização nas empresas? É só se ocorrer um vazamento, por exemplo, uma denúncia, alguma coisa nesse sentido? Como é que é essa situação? Ou, por exemplo, né, vamos dizer que tem um órgão aí, sei lá, como, por exemplo, um PROCON, que vai fiscalizando as empresas. Como é que funciona isso? Bom, pode acontecer da seguinte forma. Hoje em dia, o próprio site da ANPD, ele disponibiliza uma petição ali para que o usuário, o titular de dados, possa preencher e denunciar alguma empresa. Então, isso já existe um canal de denúncia. Então, a ANPD ela não vai fiscalizar somente quando houver um vazamento ou quando tiver algo, né, que tenha repercussão. Ela vai admitir essas denúncias e vai fiscalizar todas as empresas que, de repente, estiverem tratando dados de forma indevida. Então, já existem, além dessa que saiu a multa, tem outras empresas que estão sendo fiscalizadas, estão passando por processo administrativo e daqui a pouco vai sair alguma notícia dela também. Então, não é porque deu um vazamento, teve um vazamento, eu vou ser fiscalizado. Isso pode acontecer sim, mas também pode acontecer por meio de denúncia. Então, todas as empresas precisam ficar atentas que, inclusive prestador de serviço, qualquer pessoa precisa ficar atento que ela pode ser responsabilizada através de uma denúncia. Uma denúncia pode acarretar em um processo administrativo e ela ser penalizada por isso. Então, não tem esse, Bruno, só por meio de vazamento, se a minha empresa não tiver nenhum incidente de segurança, não tiver vazamento, então eu não tenho problema? Não, você está em risco porque a partir do momento que você trata dados de forma indevida, você já está em risco. Legal. E aí não adianta também não adianta falar, mas eu não sabia, não conheço a lei. Não, a lei já está em tempo onde já dá tempo de procurar um profissional para poder, né, estabelecer as diretrizes certinho dentro da sua empresa. Como é que a gente brinca na faculdade, né? O jus experiente, né? Acho que chorar não adianta, não vai resolver nada. Não adianta, não adianta. Agora, a gente viu há pouco tempo agora aí que como é que eu vou dizer, um movimento aí na internet aí falando sobre aquela questão do caso até da empresa Meta, né? Que agora é Meta, que é a Facebook, né? E aí recebemos até contatos aí de clientes em relação a isso, a um vazamento que teve, e aí todo mundo tinha direito, achou que era tipo era lá no caixa eletrônico, né? Ia lá, entrava, pegava um dinheiro lá porque tinha dinheiro de indenização quem tem Facebook. Então é bem dentro disso aí. Fala um pouquinho só dessa questão aí, aproveitando para esclarecer também.
O pessoal achava Então, parando que era um de. caixa eletrônico, era só chegar lá Não, e sacar o dinheiro. não, aconteceu, né, a ação civil pública lá na questão da defesa coletiva, e aí essa sentença foi favorável no sentido de que as pessoas, os usuários que estavam na plataforma em 2018 e 2019 teriam ali seus dados vazados em algum momento e que poderia, de repente, buscar uma indenização. E aí, nossa, vamos todo mundo processar o Facebook, aquela coisa toda. Só que não é bem assim, né? Ainda está em fase de recurso, as situações ainda precisam ser definidas para, de fato, assim, a gente conseguir, de repente, movimentar o judiciário nesse sentido. Quem me procurou, eu informei dessa maneira, que eu, como profissional, né, da área, eu prefiro aguardar um pouco mais antes de começar com essas ações, sem ter, de fato, uma resposta definitiva. Mas é o modo que eu resolvi trabalhar. Eu sei que tem advogados que já estão aí colocando as ações para jogo, e vamos ver o que vai dar, né? De repente, a sentença provisória, uma coisa nesse É, sentido. Mas eu acho mais difícil, eu acho que essa decisão, de repente, pode ser reformada e tal. Mas foi realmente um caso de vazamento aí, acho que 20 milhões, né? Alguma coisa nesse é, sentido. vi alguma coisa na E, internet. e que a gente vai ter notícia também, daqui a pouco a gente vai ter notícia mais condensada nesse sentido, se vale a pena ou se não vale entrar com as ações para os usuários. Tem fila, né? Já tem um monte de gente perguntando aí se a gente já pode É, entrar. é assim, né? Saiu na televisão, aí todo mundo sai correndo aí procurando advogado, né? Mas então é importante agir com cautela, assim como outras lá no escritório a gente também fala, né? E sempre explica aos nossos clientes, né? Em relação a isso, né? Porque tem que ter cuidado, não é porque viu uma notícia na televisão que aquilo ali tudo vai acontecer, né? Então realmente ainda está em fase aí de recurso, e aí cabe ao Tem profissional também, colega isso, advogado, a ter cuidado na hora de. tem advogado que já está vendendo, vamos embora, vamos colocar o Facebook aí na justiça e tal, mas aí vai de cada um mesmo. Eu É, não quis vai na falar sobre prudência aí de isso. cada profissional, né? Eu não quis falar sobre isso nesse momento, até para poder esperar um pouco, né? Claro. Acho que colocar ainda mais demandas no judiciário, isso é muito prejudicial para a gente que atua na área. E ainda mais a gente que atua numa situação preventiva. Então, assim, se eu puder evitar uma ação judicial, é melhor, né? Vamos esperar ver como é que tá a situação, depois a gente vê É. como que faz. Eu sempre falo lá no escritório com os clientes e nós aconselhamos a não entrar em aventuras jurídicas, né? E principalmente situações aí que a gente sabe que ainda não tem uma resposta positiva. Então a gente acho que trabalha dessa mesma forma, que é o importante é a nossa reputação, né? Com certeza, o Agora, nome, né? o nosso nome. Outra coisa, o que eu vejo também, eu acho que talvez por essa questão da lei ser nova, assim como a Reúbe também, né? No nosso caso, a gente já vê aí uma escassez aí de profissionais, sabe? Principalmente profissionais capacitados para lidar com o Reúbe. E você, por essa questão da lei também ser nova, como é que está esse mercado aí? Vamos falar um pouquinho agora para os advogados aí que queiram atuar nesse mercado. Hoje, já existe uma falta de profissional ou realmente o mercado está absorvendo à medida que a coisa está acontecendo? Fala um pouquinho, por favor. Então, Fernando, eu tô há algum tempinho já insistindo nisso, porque é uma área em que eu tive, né, uma identificação. Eu vim, né, assim, da minha história de vida muito relacionada ao marketing, então eu tinha já uma facilidade com situações tecnológicas, com situações digitais no meio virtual. Então isso me agregou muito, eu achei que valia a pena, que fazia sentido para mim. E eu não desisti, enquanto isso eu fui continuar estudando e tudo mais. Depende muito do que o profissional quer na sua área, porque não é uma área simples, não é uma área fácil, não, não é só a Lei Geral de Proteção de Dados, não é uma lei só que você tem que estudar e pronto, eu já sou profissional na área, já posso fazer adequação. Então, Uhum. assim, é um estudo atrás do outro, é uma qualificação atrás da outra, principalmente porque agora é novo. E, por exemplo, a ANPD tem soltado várias vezes algumas regulamentações novas e que você precisa ter uma base. Então, para o advogado que quer usar, né, a LGPD, trabalhar com a LGPD, ele precisa ter essa consciência de que ele vai ter que estudar muito. E isso para a gente é normal, porque a gente tem que estudar muito qualquer É, coisa que a gente for fazer qualquer dúvida. na área do direito. Mas também, por ser uma área nova, é uma área que requer muito
estudo e muita cautela. Não dá para vender LGPD como qualquer outra coisa, como qualquer outra ação judicial. É uma situação de extremo estudo, de estudo o tempo inteiro e de muita paciência, porque aquilo é a contramão. Você tem que ficar conscientizando as empresas de que precisa, de que necessita, de que tem que fazer adequação, e as portas não estão tão abertas assim como algumas pessoas acreditaram. Ah, não, vou vender LGPD e vou ficar rico, né? Porque a gente ouviu isso lá atrás quando começou a LGPD e não é verdade. Então, o ideal é que os profissionais que queiram, alguns que estão começando, peguem essa área e estudem muito a fundo, né? Tenha prática disso, peguem para fazer, com muita responsabilidade, porque daqui a pouco vai chover multa para todo lado. E para aqueles advogados, né, que querem deixar, que querem ter mais um serviço no seu escritório e não tem tempo de se dedicar a isso, procurar profissionais para parceria, porque hoje em dia a gente faz parceria para tudo. Ninguém Exatamente. mais não tem mais aquele advogado que sabe tudo, que Não. faz tudo. O próprio escritório, ele às vezes ele tem várias demandas, mas com profissionais diferentes. Ninguém faz tudo mais, ninguém é bom em tudo. Então é importante a gente estabelecer, né, essa característica de ser aquele advogado que tem a abertura com outros advogados para juntar ali, né, forças, demandas e tal, e ir para o mercado. Mas se for estudar a área de proteção de dados, tanto quanto o REUB, tem que entender que é um profissional que tem que ser altamente capacitado, tem que ficar realmente imerso nessa área, né? E não é fácil. É o que a gente vê muito, né? Eu, por exemplo, vejo na questão da EURB, né? Às vezes a gente fica falando, acho que é o seu caso também, parece que a gente está falando até pro vento, né? A gente abre a boca e vai falando ali, muitos colegas advogados não se interessam, e a gente tem noção do potencial que tem o mercado, né? Estou falando aqui no caso aqui do que eu atuo e você também, e tem muitos profissionais que não se interessam, mas eu acho que isso vai muito também de muitos profissionais que querem nadar de acordo com a corrente, né? O famoso deixa a vida me levar, né? E aí não quer se especializar numa área. Eu sempre falo que o advogado tem que saber de tudo um pouco, mas tem uma área que ele tem que saber muito para ele se diferenciar. E uma outra coisa que eu também brinco é estude ao ponto de outros profissionais te indicarem, né? Há pouco tempo atrás eu tive até uma surpresa nesse sentido, um professor meu me indicando, falando, ó, essa área aí, questão de EUV, é com o Fernando. Eu achei até curioso. Então, assim, eu acho que o profissional também tem que se entender que a questão hoje é essa, né? Eu acho que em qualquer ramo, mas principalmente no direito, que é o que a gente vive, quem não se especializar vai ficar para trás. Ou então vai levar uma vida aí medíocre, aí, mediana, igual todo mundo, né? Fazendo o básico aí e ganhando o que todo mundo ganha. Então, realmente, eu entendo dessa forma. E vejo também que tem alguma semelhança aí também ao caso da REURB, aí a questão da LGPD. E é bem Agora a legal. gente... Só te interrompendo, você falou das indicações por professores e tudo mais. É muito gratificante quando você vê um Legal, professor né? seu que você admira, uma pessoa, um profissional que você, né, que você tem ali admiração, e ele sabe que você está se especializando naquilo e com isso ele vai e te indica. Eu já tive esse tipo de experiência, é bem legal, né? Então, Exatamente. especializar em algo faz bastante sentido. É muito massa. Meu professor foi o Eduardo Barra, um grande professor que eu tive lá na Estácio, qual me formei. E aí, outro dia, ele mandou um WhatsApp para mim falando sobre isso. Achei muito bacana. Mas o ponto é isso, né? Eu acho que por questões também de comodidade, muitos profissionais não querem sair da mesmice, mas vale a pena, é o que eu falo, né? Você sair nadar contra a maré, sair da mediocridade, dá trabalho, cansa, dói. Você realmente é um caminho solitário, mas vale a pena. Devagar a gente vai vendo os resultados acontecerem. E é um projeto de vida mesmo, né? Quando a pessoa se dedica a sair da mediocridade, como eu falei, não é fácil. É muito mais fácil seguir o caminho que todo mundo segue, né? Mas eu É. acho que essa é uma alternativa para o nosso número que nós temos hoje aí, a quantidade de advogados, né? O mercado hoje como está, eu acho que a única saída realmente é se especializar. Não vejo outra aí para essa questão acontecer. Agora, Bruno, só para a gente já caminhando aí para finalizar, em relação a valores aí, vamos lá. É claro que você não vai falar um valor específico, né? Mas em relação, assim, só para a pessoa que tem uma microempresa, ou uma pessoa que tem uma empresa de médio porte ou grande porte, não precisa, claro, falar valores, mas assim, só para o pessoal entender que não é uma coisa de outro mundo, né? A pessoa ter uma consultoria aí em relação ao LGPD, não é um valor muito caro, que realmente, em relação aos riscos, né, vale a pena a empresa se
garantir quanto a isso? Fala um pouquinho disso aí, por gentileza. Bom, nesse sentido, a gente, como profissional da área, a gente tem percebido, pelo menos eu percebi durante a minha trajetória, que como os modelos de negócio eles são diferentes, as empresas são diferentes, os recursos são diferentes, o momento da empresa é diferente, a gente vai ter que analisar o modo de precificação também diferente. Tem gente que, vou precificar por hora, tem que precificar por... Cada um precifica a sua maneira ali, de acordo com a sua capacidade e tudo mais que acredita ser o justo. Eu gosto de conversar com as empresas, entender o momento dela e passar a minha precificação de acordo com a complexidade que aquilo vai me dar. Então, muitas vezes a empresa ela é mais enxuta, ela tem poucos funcionários, tem pouco fluxo de dados e que às vezes dá para a gente encarar ali uma adequação também mais enxuta, com menos tempo ou com mais tempo, depende, né? E outro ponto também interessante é que essa adequação ela não para. Uma assessoria minha contínua é uma coisa e uma pessoa que precisa só de uma consultoria que acha, não, Bruno, me fala o que eu tenho que fazer, me passa o valor da consultoria que daqui eu vou tocar. O ideal é que a empresa... Então, situações, desculpa te cortar, mas então tem situações de a pessoa pode te contratar só para uma consultoria específica e você, digamos assim, arrumar a casa e pronto, ou então também tem a questão da consultoria mensal, a longo prazo, né? Uma empresa que quer, olha, eu vou precisar de você aqui para todas as fases, enfim, manter uma coisa, uma questão recorrente, não é isso? Quando a empresa já entendeu que isso não é finito, que não é algo, a adequação ela não é algo que eu vou te entregar e você vai estar adequado, então eu não vou te entregar um monte de documento e, não, agora você está adequado, pode ficar tranquilo. Não é assim, porque uma das coisas que a lei pede é que você monitore a conformidade para ver se está funcionando, se tem que ainda enquadrar outro tipo de recurso para poder deixar mais seguro. Então, é algo contínuo dentro das empresas, isso nunca mais vai acabar. Sempre vai ter que ficar prestando atenção nas situações de segurança. Então, a empresa ela pode optar pelo modelo que ela quer a contratação. Como eu sou, né, uma contratação externa, ela vai me contratar por um tempo, de repente, ou por tempo contínuo. Aí depende da demanda dela, do que ela encara como importante para a empresa dela naquele momento. Mas acontece diversos modos, né, de precificação. Depende de cada empresa. O ideal é que a gente vá para uma reunião para eu entender todo o fluxo de dados ali, complexidade, as pessoas envolvidas, o nível de proteção que ela tem para eu conseguir precificar. Mas nada muito exorbitante, não. Depende aí mesmo da complexidade e do momento da empresa. Entendi. E aí vai ser de acordo, né, com a capacidade da empresa também. Então o pessoal pode ficar tranquilo aí que dá para fazer, né? Dá E aí sim. outra coisa que eu estava pensando aqui, como você falou, se a empresa te contratar para fazer essa consultoria, vamos supor que a empresa, não, quero me adequar e andar, né, conforme as regras. Todos que têm vínculo com a empresa vão ter que estar de acordo também. Eu lembrei aqui até do contador, se for o caso. O contador, o advogado, a consultoria jurídica, todos vão ter que estar ali, digamos, é um elo, né? Uma corrente. Isso acaba sendo uma estratégia até de mercado para gente, né? Que é profissional. Porque você entra dentro de uma empresa, na hora que você vai verificar as contratações, você acaba se apresentando e falando sobre a LGPD. A pessoa ali não vai querer perder o cliente, acaba, né, Bruno, vamos conversar, vamos resolver isso daí. Eu acabo entrando também em algumas empresas a partir daquela que me contratou. Então é um efeito cascata. Isso não quer dizer que todas vão querer se adequar e tal, mas aquela que de repente abrir a porta, ela vai já estar aí à frente do mercado, é muita coisa, porque nem todas as empresas estão se preocupando, e aquelas que estão se preocupando, elas estão em destaque. Vão sair na frente. Tem algum tipo de certificação quanto a isso? Como é que é? Tipo um, sei lá, um ISO, alguma coisa nesse sentido? Não tem um Não, né? selo que deixa, que mostre que a empresa esteja adequada. Como eu estava falando, explicando sobre a questão da multa, né? De como ela vai vir. A NPD, ela vai se preocupar com um arcabouço de evidências. O que você tem para demonstrar que você está em adequação? E isso tudo no procedimento de adequação que a gente for fazer, uma das coisas que eu prezo é por questões de prestação de contas. Então, eu vou juntar tudo que eu fizer, seja uma conscientização, seja uma palestra, a gente vai ter certificado de participação do pessoal, para poder demonstrar ali os registros, as planilhas, seja lá como for, eu tenho que ter meios de demonstrar. Isso, porque eu não tenho um selo exatamente porque a adequação ela não para. Claro que você falou das ISOs e tudo mais, a gente busca os controles de segurança
desses frameworks já conhecidos, né, como as ISOs, 27.000 e famílias, para que a gente consiga condensar aqueles controles dentro de cada empresa. É de lá que a gente tira a maioria desses controles. Porque a LGPD, ela fala o que tem que fazer, mas ela não fala como. E aí a gente tem que, né, estabelecer esses parâmetros aí. Então, não tem um selo, mas a gente deixa rastro, a gente deixa evidências ali para que seja possível comprovar. Fora que a Porque é bom cultura da empresa muda, né? A é, cultura da empresa é o mais a importante do que a documentação. modernização, né, já vai mudar a cultura, né? Com Até ali os certeza. funcionários, os colaboradores, né, digamos assim, todo mundo já vai ter esse cuidado, entre aspas, sabendo disso, Isso, né? se a cultura não for implementada, os documentos não vão servir para nada. A verdade é essa. Eu também acho que isso aí vai ser uma questão de as empresas que já estão adequadas, né, vão estar na vanguarda aí, futuramente empresas grandes, por exemplo, quem quer crescer no mercado, né, e querem ficar grandes também, elas têm que se profissionalizar. E uma das partes aí seria em relação ao LGPD, Com né, certeza. porque eu Aham. acredito que uma grande empresa que queira contratar uma outra, menor, uma multinacional, por exemplo, ela vai priorizar uma empresa que está totalmente certificada aí, digamos, como aquela palavra que fala, é governança, né? Com Com tudo certeza. já de Aham. acordo. Né? Então, isso aí, É, quem tiver dessa forma vai sair na com frente. certeza. Sem Legal. dúvidas. Legal, Bruno. Eu acho que era isso aí, né? A gente nem vê a hora passar, mas é porque Já o passou. bate-papo deve estar bom, né? É porque Isso o tempo não mesmo. passa. Agora eu sempre brinco aqui que a prosa é sempre boa, né? O café, né, da manhã tá sendo legal. Exatamente. Mas vamos lá para os nossos compromissos. Todo mundo aqui tem a vida que segue. Eu vou deixar gravado aqui para aqueles que não assistiram, né? E quiser deixar algum contato aí, além do seu Instagram, alguma coisa, fica à vontade, tá? Tá. É só entrar no meu Instagram, precisa de mim, chama no direct lá. Doutora, eu tô precisando, Bruno, eu tô precisando conversar. A gente, mesmo que não for para contratação, mas eu sei que tem profissionais que têm muitas dúvidas às vezes, né, para poder fazer isso no seu escritório, alguma coisa. Então, eu tô aberta a parceria, aberta para a gente conversar. Só me chamar lá que a gente conversa. Legal. É isso aí. Você também tem a veia de vendedor, igual eu tenho também, né? Quem trabalhou no comércio, vindo dessa área, não adianta. Tá sempre vendendo, né? Sempre. É o que eu sempre falo aqui em casa. Meus filhos, não importa qual profissão, mas vão ter que saber vender. Isso é Com fato. certeza, sem dúvida. Não, e é isso aí. Eu acho bacana a gente, às vezes, termina uma live, independente disso, né? O Instagram, hoje, as redes sociais, né? Tem essa vantagem de aproximar, né? Eu fiz grandes parcerias aí, tenho grandes contatos através aí das redes sociais, então a gente está sempre aberto aí a conversar. Do meu lado também deixo aí para quem quiser ou se interessar por Reurb aí, parcerias, ou quiser entender melhor, me sigam aqui, pode me chamar que a gente está aí pronto para conversar. É isso aí. Estamos juntos. Então, tá bom, doutor. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Por Eu que você agradeço, dispor desse agradeço a tempo aí pra companhia de todo gente. mundo. Que bom, tenho certeza que foi bem proveitoso aí, esclareceu bastante coisa. E vamos em frente, vamos nessa luta aí desses temas que a gente. Eu falo que é a Reoube que me conquistou, né? A gente não escolhe a Reoube, é a Reoube que escolhe a gente. Eu acho que no seu caso também, então a gente tem que seguir em frente aí, vamos falando pro vento aí. Alguém vai ouvindo e quem quiser nos seguir, vamos em frente, né? Com certeza tem. É isso aí. Então tá bom, doutor. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Obrigada Fique com Deus a aí. você. Numa próxima Tchau, tchau, oportunidade a gente gente. conversa de novo. Tudo Boa de semana bom. para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau.